Eu gostaria de ter mais um momento de oração, especificamente pela nossa igreja. Nós já estamos indo para o meio de agosto, né? Então daqui um pouquinho setembro, e teoricamente, a partir da meados aí de setembro, nós teremos já toda a população adulta vacinada. Pelo menos essa é a perspectiva, e essa é a informação que a gente recebe de maneira oficial, né? Então, a partir desse momento, a partir da metade do mês que vem, então daqui cerca de 35, 40 dias, mais ou menos, nós não teremos mais nenhuma justificativa para não termos a lotação máxima que é possível lotar a igreja. Nossa igreja vai continuará com essa de 7, 38 pessoas, isso ainda indefinidamente, porque é a única forma que nós temos para respeitar 1 metro, e essa vai ser a exigência, talvez aí por mais 1 ano. Então, não tem como mudarmos essa separação das cadeiras e, ao mesmo tempo, respeitarmos 1 metro. Então, isso será mantido de qualquer maneira. A nossa lotação ela será de 37, 38, máximo 40 pessoas por um bom tempo. Mas nós temos feito culto com muito menos do que isso. Então, enquanto ainda há essa questão da vacina, sendo esse o motivo ou não, isso não tem relevância nesse momento, nós vamos ainda entender que daqui a algum tempo essa lotação será preenchida. Mas é tempo de orarmos do nosso povo, Igreja Batista Rocha Eterna, para que exista essa compreensão e esse desejo de estarmos juntos, congregados, até porque praticamente nenhum dos que deixam de congregar aqui congregam em outros lugares, simplesmente se afastam da igreja e permanecem nas suas casas. Então isso não acontece aqui, é justificativa para que as pessoas se ausentem. Se isso fosse, essas pessoas estariam em outras igrejas. Não estão em casa e há muito tempo. Isso demonstra um processo de esfriamento espiritual por parte dessas pessoas. E eu estou dizendo isso não como julgamento, mas como um alerta para nós, para que a gente ore, para que haja esse despertamento, e também um alerta para que nós mesmos não caiamos nesse mesmo laço, não caiamos nessa mesma armadilha, porque o processo de esfriamento é certamente uma armadilha, uma ferramenta que o diabo usa para esvaziar a igreja. Então, nós precisamos estar atentos em relação a isso. Então, antes da nossa reflexão aqui, antes da nossa pregação, nós vamos, mais uma vez, orar ao nosso Deus nesse sentido. Por isso, eu convido você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos e orar junto comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Obrigado a Deus por esse tempo de estarmos aqui reunidos, juntos, para oferecermos esse culto ao Senhor. Deus, o Senhor sabe das nossas imperfeições, o Senhor sabe das nossas limitações, mas o Senhor sabe também, ó Deus, que essa é a sua igreja, que esse é o seu povo, que dia a dia é trabalhado pelo Senhor, e estamos aqui juntos, reunidos, ó Pai, para que possamos, no decorrer da nossa vida, sermos santificados pela sua ação. Deus, que o Senhor esteja visitando os nossos corações, falando aos nossos corações, nos alimentando, nos fortalecendo,
para que em momento algum venhamos a desanimar, ó Deus, desanimar do estar juntos, desanimar do oferecer culto juntos, desanimar do exercitar os dons espirituais que o Senhor nos concedeu juntos, porque essa é a sua vontade e a sua palavra nos ensina isso de maneira tão clara, ó Pai, e que também nos alerta para que não deixemos de nos congregar, como alguns já faziam lá há tanto tempo atrás e também tem sido uma constante no nosso meio nos dias de hoje. Deus, que haja uma ação do Senhor nesses corações, despertando, ó Pai, trazendo esse entendimento e retirando, ó Deus, qualquer empecilho, qualquer barreira, qualquer dificuldade, para que o seu povo entenda que a necessidade de estar juntos é uma necessidade imposta pelo Senhor. Deus, que nós, como igreja, possamos a todo momento estarmos motivados, independente da situação que enfrentarmos, ó Deus, mas que haja motivação, a motivação maior de estarmos juntos para oferecer culto ao Senhor. Deus, que realmente os nossos corações sejam aquecidos pela sua presença e direcionados pela presença do seu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Essa oração eu faço, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Bem, hoje, vocês sabem, Dia dos Pais, e certamente a palavra que mais se ouviu hoje foi em relação a isso, as manifestações de mídia social e declarações para todo lado. E cadê? Tá aqui na tela o Feliz Dia dos Pais. Então hoje nós vamos pensar um pouquinho também no nosso Pai maior, num Pai perfeito, um Pai que não tem nenhuma relação com os nossos pais terrenos, aqueles que são nossos pais, mas nós que somos pais, tem a ver com essa relação que muitas vezes nos faz entender de forma diminuída a grandeza desse Pai celestial, esse que nos ama de maneira perfeita, que nos corrige de maneira perfeita, que direciona de maneira perfeita, que faz tudo de maneira perfeita, e é claro, é o nosso exemplo de Pai como nós devemos ser, mas que por conta da nossa limitação, por conta da nossa imaturidade, por conta da nossa natureza pecaminosa, nos impede de vivermos dessa maneira. Eu gostaria de olhar para vocês, para esse Pai, e refletir a respeito de alguns presentes ou alguns entendimentos que fazem com que a gente entenda o quão grande é o amor desse Pai por nós. Abra aí a sua Bíblia, da primeira carta do apóstolo João. Capítulo 3, versos 1, 2 e 3. Primeira João, capítulo 3, versos 1, 2, 3. A palavra de Deus diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de Deus como Ele é, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Eu vou ler até aqui. E é claro que o texto continuaria, mas João, nessa carta, tem uma dinâmica muito específica, muito clara. Se você já está aqui na igreja há
talvez 4, 5 anos, essa carta já foi exposta inteira aqui do púlpito, e eu sempre disse que para entender essa primeira carta de João, que é a mais simples de todas, para que a gente entenda, e ser mais simples não significa ser mais fácil de colocar em prática, mas o seu entendimento é bastante simples, basta com que você pegue uma folha em branco, faça um traço no meio, e de um lado você coloca um título, aquilo que os filhos de Deus são, e do outro lado você coloca aquilo que aqueles que não são filhos de Deus são. E João vai fazer essa comparação por toda a sua carta, aquilo que nós somos como filhos de Deus, como nós devemos nos comportar, e aquilo que aqueles que não são filhos de Deus, como eles se comportam. E essa dinâmica percorre então toda a carta, e a partir do verso 4 ele já entraria mais uma vez nessa dinâmica. Mas eu quero me atentar aqui a esse início, principalmente a partir dessa chamada de João. Como eu disse, às vezes nós perdemos essa sensibilidade de pensarmos em Deus como Pai, até porque, isso é bem compreensível, olhamos para Cristo como sendo o grande centro, e Ele é verdadeiramente o centro do Evangelho, Ele é o centro da salvação, Ele é o centro de todas as coisas, porque todas as coisas existem ou subsistem em função dEle, para Ele, por Ele, são todas as coisas. E aí parece que a gente pega Deus, o nosso Deus Pai, e meio que deixa Ele de lado, assim como nós fazemos com o Espírito Santo, e vamos abandonando essas pessoas, e nos focamos somente em Cristo. Bom, se nós separamos esse Deus trino, esse Deus que são 3 pessoas, embora subsistam em uma pessoa só, nós estamos falhos no nosso entendimento. Nós estamos pendendo mais para um lado para o outro, e dessa maneira o nosso entendimento acaba ficando prejudicado. Lembremos que a salvação, embora operada, executada na pessoa de Jesus Cristo, que é o Deus Filho, ela é uma obra do Deus Pai. É o Deus Pai quem, digamos, coordena, comanda todas as coisas. Ele é quem cria todo o universo, Ele é quem estabelece todas as leis, Ele é quem dá ordem sobre todas as coisas. E nessa divisão, que entendo que a Bíblia faz, simplesmente por uma questão didática, que se já é difícil entender esse negócio de que existem 3 deuses, mas ao mesmo tempo é um Deus só, e embora isso é difícil, estando escrito, imagina se não estivesse escrito. Aí pronto, a gente ia ter um nó mesmo, uma confusão mental absurda, e nós não conseguiríamos entender isso. Então entendo que didaticamente Deus resolveu se manifestar e se expressar na sua palavra, usando essas categorias como se essas pessoas elas subsistissem em grau de hierarquia e com manifestações e com funções diferentes. Bom, de qualquer forma, eu gostaria que você pensasse nesse Deus Todo-Poderoso, nesse Deus Pai, e ao pensar nele, você pensasse, como João nos convida aqui a pensar, pensasse no grande amor de Deus. João diz assim, vejam, e esse vejam aqui, esse olhem, não é assim, não simplesmente olha para o lado, olha qualquer coisa, mas é um chamado extremamente enfático. É quando você está diante de alguma coisa, você está fazendo uma visita a um local, por exemplo, passeando com a sua família, e aí surge algo que te chama muita atenção, e você entende que aquilo que você está vendo não pode passar desapercebido aos olhos das pessoas que estão com você. Então, para que
aquilo que você está vendo de belo, de grandioso, não fique restrito a você, você dá um grito. E esse grito é: olha todo mundo para lá. Vejam que lindo, vejam que maravilhoso, vejam que colorido, vejam que grande é esse amor. É esse o chamado de João. João dá um grito nesse momento, através aqui da sua carta: veja ou vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Eu não sei se você já fez esse exercício, mas você já parou para pensar como é grande esse amor que nos concedeu o Pai? Bom, Paulo vai falar desse grande amor quando ele escreve aos Romanos, dizendo que Deus prova seu amor pelo fato de que Cristo morreu, de que o Filho morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É muito grande esse amor. Morreu por aqueles que viviam como inimigos dele. Morreu em favor daqueles que tinham no seu interior, no seu coração, na sua natureza, aquilo que era detestável aos olhos de Deus. Não morreu por alguém bonzinho, não morreu por alguém agradável, não morreu por alguém que fazia algo de bom e por isso merecia ser recompensado. Paulo diz: não, Deus provou quanto Ele nos ama pelo fato que Cristo morre por aqueles que viviam como sendo inimigos de Deus. Olha que grande esse amor. Olha como é grande esse amor que nos alcançou através do sacrifício de Cristo. Foi um amor que foi oferecido a nós, não porque nós merecíamos receber esse amor, mas simplesmente porque um Deus que é amor na sua essência teve misericórdia e decidiu compartilhar desse amor pela eternidade com algumas pessoas. Graças a Deus por isso. Glória a Deus que nós somos parte desse grupo que fomos alcançados por esse amor. E nós precisamos olhar para isso e dar esse grito, fazer esse chamamento que o apóstolo João faz aqui. Nós primeiro precisamos fazer esse chamamento para nós mesmos, né? Dia após dia pensarmos assim: poxa, mas como é grande o amor de Deus por mim, como é grande esse amor de Deus por mim. Eu não sou qualquer coisa. Falamos isso aqui na quarta-feira, né? De como somos preciosos, detentores de uma fé preciosa, salvos pelo sangue precioso, do precioso Cordeiro, do Cristo precioso. Nós somos preciosos aos olhos de Deus, mas não que Deus tenha morrido porque éramos preciosos, que Cristo tivesse morrido porque éramos preciosos, mas porque Deus nos tornou preciosos. Existe uma diferença nisso. Existe uma diferença. A primeira ideia seria a ideia da recompensa. Ora, um Deus bom que está retribuindo com amor a pessoas boas. A segunda ideia, e essa sim é a ideia bíblica, é que um Deus bom está compartilhando o seu amor com pessoas que não são boas, nunca foram boas. Porque todos pecaram e estão, ou estavam, no nosso caso, destituídos da glória de Deus. Quem? Todos, sem exceção. Eu, você, o apóstolo Paulo, apóstolo João, sem exceção. Não tem bonzinho, não tem gente legal, não tem gente que merece mais, gente que merece menos. Não tem nada disso. Existe apenas um Deus absolutamente amoroso que decidiu compartilhar do seu amor conosco. Vejam que grande esse amor Deus nos tem concedido. Olhem para suas vidas e vejam que grande amor Deus tem concedido.
como que Deus tem compartilhado do seu amor. Mas muito mais ainda do que isso, desse nosso olhar físico, material, olhando para os cuidados de Deus, que é claro que isso precisa ser feito, e isso precisa ser também valorizado, o apóstolo João aqui nos mostra outras 3 manifestações, ou 3 consequências da ação desse grande, enorme amor que Deus tem concedido, tem compartilhado para com os seus filhos. Bom, quando eu estou falando que Deus tem compartilhado desse amor para com os seus filhos, e você está entendendo que você é um desses filhos, então você já está entendendo, pelo menos a primeira dessa consequência, ou dessas consequências. E a primeira é a identidade. É a identidade. O texto continua dizendo assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de ser chamados filhos de Deus. A ponto de sermos chamados filhos de Deus. Olha só, o apóstolo João, ele está fazendo aqui uma comparação. Ele está dizendo que esse amor era tão grande, mas tão grande, que foi e é até mesmo capaz de fazer com que pessoas como eu e como você pudéssemos ser chamados de filhos de Deus. Gente, não seria fácil chamar de filho de Deus pessoas como eu, como você. Não seria. Por mais que você tenha uma autoestima super elevada, nós precisamos entender que a nossa vida espiritual sempre foi contrária à vontade de Deus. Precisamos entender que as nossas motivações sempre foram dominadas pela idolatria do nosso coração, pelo ego que existe no nosso coração. Não fazíamos as coisas para que Deus se agradasse. Pelo menos não como expressão de gratidão. Talvez com a ideia errada, e que é bastante comum, a ideia de fazer as coisas para que Deus se agrade, mas com a intenção de que ao se agradar, Deus retribua. A barganha, a troca, faço por Deus para que Ele faça por mim. No máximo isso. Mas a nossa vida sempre foi uma vida de desobediência, sempre foi uma vida de rebelião. E é assim, desde o momento em que nós acostumamos a usar esse linguajar, né? O momento em que o pecado entrou na história. Desde o momento em que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, decidiram romper o seu relacionamento com Deus, desobedecer a ordem de Deus e foram expulsos do paraíso. De lá para cá, ninguém nasceu dentro do paraíso mais. Ninguém nasceu. Ninguém nasceu naquele ambiente onde Deus passeava e tinha intimidade com a sua criatura. Todos os que nasceram em estado de rebelião. Inclusive eu, inclusive você. Nascemos assim, vivemos assim, durante esses tantos mil anos, temos sido assim. Mas Deus, com um grande amor, nos concedeu uma identidade através de Cristo, fez com que nós fôssemos chamados filhos de Deus. Lembram-se do que o mesmo apóstolo João diz lá no primeiro capítulo do seu evangelho, capítulo 1, verso 12. Mas os que receberam a Cristo, receberam a mensagem, mas os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós fomos feitos filhos de Deus. Nós fomos chamados filhos de Deus. Nós ganhamos esse status. Nós ganhamos essa identidade. Não somos mais simplesmente
pessoas quaisquer nos mundos. Quem é? É o Ademar, mas é o Ademar da onde? Hoje nós perdemos isso, né? Não precisamos nem voltar para o mundo bíblico, para o mundo judaico. Basta voltarmos a anos atrás, principalmente em locais rurais, mais para o interior ainda do que onde nós estamos aqui, em que as identidades, elas se davam a partir da família. É o Ademar. Ademar da onde? É o Ademar do seu Zé. Agora eu sei quem é. Não estou falando de qualquer Ademar, eu estou falando do Ademar que é filho de. É o Ademar que é da família de. Existe uma relação. Para que não haja dúvida de quem que eu estou falando, eu coloco um sobrenome. Os nossos sobrenomes, na verdade, são isso, né? Os nossos sobrenomes, eles têm história, pelo menos a maioria deles, e uma parte da história dos nossos sobrenomes, só a título bem de curiosidade, aqueles que são de origem portuguesa, como os Oliveira, como os Campos, tudo isso está associado aonde as pessoas viviam. É o fulano de tal. Não. Mora onde? Mora na região de plantação de oliva. Então esse é o da Oliveira. E nós herdamos tudo isso por conta da nossa tradição, né? Da maneira como nós somos aqui no Brasil colonizados. Existe uma identificação. Agora, eu não sou mais simplesmente o Roberto, mas eu sou o Roberto de Deus. Roberto, filho de Deus, para que não haja dúvida de que Roberto estamos falando. Eu fui agraciado, eu ganhei esse status. Isso é demonstração do amor de Deus. Não é simplesmente um chamar de filho, mas é um carregar o nome, é carregar uma representatividade. Não só em relação a eu poder chamar Deus de pai, mas um pai que me chama de filho. Gente, isso não é pouca coisa, não. Nós estamos falando do Deus, Senhor de todas as coisas, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, sustentador de todas as coisas, que em Jesus Cristo decidiu me chamar de filho. Que grande amor é esse? Que grande amor, olha que grande amor. Eu não posso esquecer disso nunca. Eu não posso diminuir o tamanho desse amor. Porque eu poderia morrer com 90, 100 anos de idade, e eu poderia ser lembrado como o Roberto de tantas coisas, e talvez socialmente coisas muito boas. O Roberto do projeto social, o Roberto daquilo outro. Mas eu, por conta da minha capacidade, ou, usando a expressão bíblica, da força do meu braço, eu nunca poderia ser identificado como sendo o Roberto, filho de Deus. Eu só sou o Roberto, filho de Deus, porque Deus compartilhou comigo um amor inexplicável, um amor tão grande. Olhem para esse amor, vejam que grande amor esse Deus tem nos amado, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. João continua: por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. E isso aqui para a gente é um negócio meio esquisito, né? Porque a gente cria aquela ideia de que o bom pai é aquele que dá tudo que o filho quer. Não, esse não é o bom pai. O bom pai não é o que dá tudo o que o filho quer. O bom pai é aquele que dá aquilo que o filho precisa. E quantas não são as situações que os filhos mais precisam é ouvir um não. Não vou dar. Não vai. Nós olhamos para essa, eu gosto de pensar na ideia de cerca. Sabe, cerca não, vamos colocar uma coisa mais fácil da gente entender aqui. Quando você passa na frente de uma casa e tem uma grade,
Tem lá um portão todo vazado, e aí está escrito lá, cuidado com o cachorro. Bom, você pode olhar e pensar que aquela pessoa está, de alguma maneira, simplesmente protegendo o seu patrimônio. Bom, isso é verdade. Só que eu também posso olhar para isso e, ao ler aquela placa, entender que ela está protegendo a minha mão. Não é? Ou você, quando era criança, você não passava pela calçada, e aí quando você encontrava essas grades, você colocava a mão ou pegava qualquer coisa e ia tec, 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 tec. Não faz isso, Pedro? Nunca fez? Então, pelo menos usa um pedacinho de pau para fazer, né? Porque se está lá, cuidado com o cachorro, você vai colocar a mão para fazer tec, 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 a hora que chegar na metade, não tem tec, tec mais. O cachorro já vem nhaque. Aquela pessoa, ela não está simplesmente protegendo a sua propriedade, ela também está protegendo a minha segurança. Nós olhamos para a disciplina, eu tenho falado sobre isso, principalmente nas quartas, nós olhamos para a ideia de disciplina sempre com uma ideia muito negativa, né? Que é a ideia do cerceamento. Não pode, não pode, não pode. Ora, um Deus que diz não pode, ou um Deus que diz não faça, ele não está nos tirando nada de bom. Pelo contrário, ele está nos protegendo de algo que é ruim para as nossas vidas. Você pode olhar como sendo uma cerca. Talvez pudéssemos olhar como sendo barreiras de proteção. Eu entendo que a gente tem que olhar como barreira de proteção. Nós precisamos olhar os nãos de Deus como sendo uma forma de Deus nos proteger. Só que quando Deus faz isso, quando nós nos submetemos a isso, acontece o que o apóstolo João acaba de registrar aqui. Por essa razão, pelo fato de sermos filhos de Deus, por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. O mundo não reconhece a Deus como sendo esse Deus amoroso, a não ser através dessas expressões sem fundamento nenhum, desse vocabulário completamente desprovido de entendimento, conhecimento pessoal de quem é Deus, dessas frases de internet. O mundo não conhece, o mundo não reconhece. Ora, se nós vivemos, ou se nós vivermos realmente como filhos de Deus, o mundo também não nos reconhecerá. Será estranho. Será algo que parece que não há compatibilidade. Porque a nossa visão de mundo não é a mesma visão de mundo deles. A maneira como nós pensamos não é a maneira como eles pensam. A maneira como nós agimos não pode ser como eles agem. Quando está muito quietinho, quando está muito casadinho, os nossos relacionamentos com o mundo, não significa que o mundo está melhor. Significa que nós estamos piores. Significa que nós estamos nos corrompendo com os padrões do mundo. A gente precisa se atentar a isso. Precisa se alertar a isso. Tem que haver um alvoroço. Tem que ter a prática que é registrado lá no livro de Atos, quando Lucas diz assim: aqueles que têm transtornado o mundo, aqueles que têm virado o mundo de cabeça para baixo, chegaram até nós. Nós temos virado o mundo de cabeça para baixo. A nossa santidade tem transtornado o mundo. A nossa santidade tem confrontado o mundo, os seus valores. Deveria. Não deveríamos ser tidos como amiguinhos.
do mundo. Deveríamos ser como pessoas estranhas a esse mundo. Porque embora estejamos aqui, a nossa cabeça deve estar nas coisas que são do alto, como diz o apóstolo Paulo. Pensar nas coisas do alto não é pensar nos anjos. Pensar nas coisas do alto é pensar a partir da mente do próprio Deus. A maneira como Deus se manifesta na sua palavra. Sobre esses assuntos, o que Deus pensa? Bom, Deus pensa o que está escrito. E eu, como cristão, eu devo ser obediente ao que está escrito. E por isso eu penso como Deus pensa. E se eu penso como Deus pensa, o mundo que não conhece, que não reconhece a Deus, não vai muito com a minha cara. Também não vai gostar de mim. Vai falar que tem alguma coisa de errado comigo. Só que a gente não gosta desse negócio de ter alguma coisa de errado comigo, porque a gente quer estar bem, né? A gente quer estar bem com todo mundo. Mesmo que isso signifique não estar bem com Deus. Ora, como assim? Se existe uma pessoa nesse universo que eu tenho que estar absolutamente bem, é com o meu Deus. Com o meu Deus. E depois com o povo de Deus. E depois, se possível, com aqueles que não são. Com aqueles que não fazem parte desse povo. Nós misturamos tudo. Colocamos todo mundo dentro do mesmo pacote e achamos e queremos ter um padrão de vida que esteja bem com todo mundo. Prova desse grande amor, desse enorme amor de Deus, é essa segurança que Ele nos dá. Essa segurança que Ele compartilha conosco, não a segurança da salvação eterna, não é sobre isso que João está falando aqui, mas é a segurança de não sermos corrompidos pelo mundo, é a segurança de não sermos engolidos pelo padrão do mundo. E a Bíblia alerta isso insistentemente. Renovem as suas mentes, transformem a sua mente, não se deixem ser novamente tomados pelos desejos, pelas fortes paixões que vocês experimentavam e eram controlados por eles na época que vocês eram ignorantes. Primeiro capítulo da primeira carta do apóstolo Pedro. Existe uma insistência nisso. E se Deus insiste nisso, é melhor eu abrir meu olho. É melhor eu me abrir meu olho, porque Deus está querendo me proteger. Deus está oferecendo segurança como demonstração do seu grande amor. Mas ainda um pouquinho mais. O apóstolo João diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele, eu e você, todo aquele que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Sejam santos, porque eu sou santo. O que João está dizendo aqui é que uma terceira consequência desse grande amor que Deus compartilha conosco é essa esperança. Meus queridos, vocês ainda não são o que haverão de ser. Nós não somos ainda o que haveremos de ser. Somos salvos em Cristo? Somos. Somos filhos de Deus? Somos. Temos a garantia de uma morada no céu? Sim. Mas não estamos no céu. Fomos perdoados dos nossos pecados? Sim, mas convivemos com a nossa natureza pecaminosa. Guerreamos contra a nossa natureza pecaminosa. E muitas vezes cedemos a nossa natureza pecaminosa. E não cedemos pouco não, cedemos a ponto de apagar o Espírito Santo de Deus que em nós habita, o que não é pouca coisa. O que não é pouca coisa.
Porque assim eu, como você, o bem que eu quero fazer, às vezes eu não faço. Mas o mal que eu não quero, ou pelo menos que eu sei que eu não devo, esse eu faço. E isso não saiu daqui. Isso saiu da cabeça do apóstolo Paulo. Alguém que tinha muita experiência de caminhada com Deus. E diz, olha, comigo acontecem essas coisas também. Comigo também é assim. E é por isso que eu tenho que ficar esperto. Mas isso não tira de mim, ou isso não diminui a esperança que eu tenho nele. O reconhecimento de que eu não sou ainda o que eu serei quando ele se manifestar, quando ele voltar, ou quando eu subir, não sei, né? Isso não diminui a minha motivação. Isso alimenta a esperança que existe no meu coração. Isso alimenta a esperança de que um dia eu estarei face a face com ele, vê-lo como ele é, e então eu serei como ele, com um corpo glorificado, sem a presença do pecado me atrapalhando, sem querer servir a Deus de maneira genuína, mas sendo engolido por tantos pensamentos pecaminosos, por tantas práticas pecaminosas, por tantas preocupações que não deveriam existir mais na minha mente. Nada disso haverá. Sem as minhas dores, sem as minhas lamentações, sem os nossos problemas aqui, cotidianos, nada disso. E isso faz com que dentro do meu coração essa esperança aumente cada vez mais. Aumente cada vez mais. E que fique bem claro, esperança não é dúvida. Esperança é esperar. Temos uma morada no céu, mas não estamos lá. Portanto, temos esperança. Esperança de algo que certamente acontecerá. Mas vivemos o tempo da esperança. Tempo em que ainda aguardamos que isso se concretize, que eu ocupe a morada que está reservada para mim. Ora, só Deus para mim. Só Deus. Porque quando eu olho para o meu currículo, eu não tenho esperança. Quando eu olho para as minhas boas ações, eu não tenho esperança. Quando eu olho para o quanto que eu sou bom para com Deus, eu não tenho esperança. E eu acho que você também não deve ter, não. Não alimente essa esperança. Mas quando eu olho para o fato de que eu sou filho de Deus, porque Deus, de uma maneira inexplicável e absolutamente grandiosa, me amou em Cristo Jesus, isso me dá esperança. Isso me dá esperança. Não depende de mim. Não está em mim. Isso é presente de Deus para mim. Ufa, tira um peso das minhas costas. O problema é tirar o peso e me levar para uma vida do qualquer jeito. O que importa é ser salvo, isso é o que importa. Não importa ser salvo e nada mais importa. Importa ser salvo e ter uma vida de santidade, que seja a minha gratidão ao Deus que me salvou. Isso importa. E se não fosse assim, a palavra de Deus não seria tão enfática da necessidade de santidade daqueles que são filhos de Deus. Em todas as cartas. Em todas as cartas. E poderíamos pensar mais enfaticamente no texto que a gente tem retomado aqui toda quarta-feira. Sejam santos, porque eu sou santo. Um Deus santo exige santidade. E pronto. Ponto final em relação a isso. Esse grande amor que o apóstolo João, que a palavra de Deus nos grita a enxergar, então, ele precisa ser visto de uma maneira muito especial por nós. Muito especial. E nós precisamos, nas nossas vidas, no nosso dia a dia, valorizarmos
essas consequências, ou aquilo que nós recebemos de Deus, pelo fato de Deus ter nos amado dessa maneira tão grande, nos fez filhos de Deus, nos dá um ambiente de instrução, um ambiente de segurança, pelo menos para aqueles que se submetem e obedecem. Segurança. E alimenta nos nossos corações a esperança de que um dia estaremos completamente libertos, inclusive da presença do pecado que tanto nos atormenta. E então seremos como Ele é, cultuando a Deus, adorando a Deus, da maneira como foi planejado por Deus quando nos criou. Criar seres que o adorassem, que o glorificassem. E assim seremos nós, os filhos de Deus. Filhos tornados através de Cristo Jesus. Porque Deus tanto nos amou. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a enxergarmos a esse Deus com esses olhos e identificarmos esse tão grande amor de Deus sobre as nossas vidas. Deus abençoe. Quem sou eu para que o grande